mas ainda tinha, até hoje, né? Tem um debate lá, tem muita. Não chega a ser tensão mais, mas tem uma coisa assim de quem vem da Alemanha Oriental, quem que é, né? É interessante hoje que tem esses partidos mais de extrema direita, a maioria estão conseguindo espaço lá, principalmente na Alemanha Oriental. E, então, em Thüringen, né, que aquele alternativa para a Alemanha, Alternative für Deutschland, que é o Ah, extrema direita, bem. nossa, Eles quase conseguiram maioria lá. Acho que conseguiram para governar o estado de Thüringen. nossa, Ô, Francisco, É. tá crescendo muito, né? Então, eles estão com, já é quase, acho que já está entre o terceiro partido, que tem a social-democracia, aí tem o CDU, que é um centro-direita, e eles. Nossa, E eles, em alguns estados, já é o primeiro partido, ou já está em segundo, e é um crescimento, o problema é um crescimento fulminante, né? Assim, é rápido. Para cada eleição eles crescem muito rápido. É uma coisa meio ô, estranha, assim. Francisco, Oi. deixa eu te perguntar. cadê Você acha, vocês? você acha que o filme retratou, assim, com total veracidade, como era a Alemanha Oriental? Era daquele jeito mesmo? Com uma, sei lá, uma precariedade de coisa? O apartamento, por exemplo, o apartamento, por exemplo, era. Havia. Tem uma hora que ele chega, como é que pronuncia? Whistler, Whistler, que é. ele chega para jantar, era um prato que ele coloca um pouco de molho de tomate, bate aquilo ali e começa a comer. Eu falei, gente, o que é isso? O cara está comendo molho de tomate, sabe? Ou ketchup, não sei o que era aquilo. Não dá para Eu ver falei, direito o que tem no prato. Eu É, também pensei nisso. É um arroz, é. né? Com. não, era Não só é. o. Não, a impressão que eu tive é que era só o molho. Não, Achei que era tinha um Não, uma molho massa, só. uma É. massa, Mas isso alguma acho que é coisa. ele, né? O estilo dele de Uma vida. massa, alguma coisa que ele põe ketchup. Parece um ketchup, né? Eu também fiquei. é, não, então. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, é, é, será que era assim mesmo, com essa precariedade de coisas e tal? Não sei, É não, mesmo. né, não vivi, não fui lá, mas você com 10 anos dá para. Quando que foi a derrubada do muro? 89? É 89. 89. 89. É. 89, né? 89 você estava lá, Não, não. Eu não? cheguei lá em 95, é. Ah, 95. É, comecinho de Tá, 95, é. tá. Não, mas você. Então já tinham 6 anos, aí até eu me inteirar mesmo, porque eu estava meio estudando alemão, tinha tudo meio tudo novo, não entendia nada direito o que acontecia lá. Mas depois, mais para frente, quando eu estava me inteirando melhor, e aí eu morei uma moradia estudantil, aí tinha um pessoal que era lá que veio e tinha uma coisa de autoestima, assim, eles eram assim, tinha uma coisa de se sentir um pouco de um alemão menos valoroso do que o alemão ocidental, né? Foi muito traumático assim, porque foi aquela coisa assim, olha, o processo o sistema de vocês perdeu, não tem alternativa, o melhor mesmo é esse aqui. E aí, e muitos começaram a cair a ficha que não era nada, né? É claro que tinha esse problema seríssimo do filme, é o maior problema lá, político realmente eles vigiavam as pessoas, era assim, num nível descarado, grosseiro, né? Que nem a gente vê no filme. Não que no Ocidente não tenha, né? Mas aqui é mais bem feitinho, sei lá, mais maquiado as espionagens, né? E, a, e o sistema de partido também. Se você não era adepto do partido, você era muito discriminado lá. Assim,
né? E tem uma certa precariedade de consumo, mas eles perceberam que essa precariedade, eles entraram para o pessoal foi lá para a Alemanha Ocidental comprar, depois eles começaram a ver que para entrar nesse sistema é um jogo pesado também, tem na prateleira, mas para entrar, né, para conseguir se tornar um consumidor desse nível lá, tem que pagar tem um preço alto de coisas que eles não tinham lá, que não tinha esse problema antes, né? Uma das coisas que tinha mais assim que marcou era creches, por exemplo. Na Alemanha Oriental, é, toda mulher ia trabalhar, não tinha creche para todo mundo, eles eram muito mais avançados nisso aí. E na Alemanha Ocidental ainda era bem. Um tinha que ficar em casa, não tinha sistemas de creche assim para. Né? Vê que Então, então a oriental estava melhor que a ocidental, então. com essa questão de trabalho feminino era mais óbvio, assim, era mais tranquilo, que a mulher trabalhava tanto quanto o homem, tinha as creches, tinha um sistema. Agora, o padrão de consumo era bem diferente mesmo, isso não tinha. Não sei, a questão de nível de pobreza. A minha sogra mandava umas coisas para eles lá, assim, meio para a Polônia e meio para eles também, assim, da Alemanha Oriental. E eles ficavam loucos. A minha esposa é alemã, né? Por isso que também eu tenho esse contato lá. Ah, é? Ela veio comigo. E aí, ela, quando jovem, foi visitar a Alemanha Oriental. E, e assim, os caras, os colegas lá, era um pouco assim, para quem era do Ocidente, um sistema bem fechado mesmo. É uma Ô, má impressão, tinha uma má impressão mesmo, né? ô Francisco, você a conheceu lá? Sim, sim. Ah, é? Ah, que legal, rapaz. Foi legal. Tá legal É ainda. mesmo? E tá tudo bem até hoje? Tranquilíssimo. Ai, que legal. Que bom, que Já bom. sei. Ai. Então, eu fiquei muito, não sei se é essa a expressão, mal impressionado com tem uma palavra sinônimo de precariedade, com essa falta do Carência? que né, das coisas assim, né? Carência do apartamento, carência na comida, carência sabe, em tudo, né? Mas se você está falando que isso era uma realidade, que era assim, Então, eu fico. Guilherme, eu penso assim, é carente, né? Mas se você olhar, todo mundo tinha isso. Entende? Fora o político e o não sei o quê, e que eram o pessoal do partido, aí eram os bons, a elite ali era meio do partido, quem puxava o saco ali, né? E que é bem pegado, é bem sério, né? Então, era que nem o filme mostra. Mas depois do nível, o padrão de vida era todo mundo nesse, ninguém não tinha. Por isso que você pegar, era um apartamento igual para todo mundo. Aquele onde ele morava lá, o Weasley lá, agora esqueci o nome, mas era aqueles blocos da União Soviética, Wisla, Wisla, E aí, Wisla. aqueles blocos, prédios tipo BNH, né? Nossa, que na Alemanha Ocidental não tem. Tem outros blocos mais antigões, umas coisas antigões que eles não constroem mais, mas eles não constroem esse prédio alto, com um monte de apartamentozinho pequenininho, né? Só que isso é uma classe mais baixa lá, mas aquele é o padrão, quase, acho que é o mínimo. Não tem muito. O que eles não tinham era muito esses recursos de produtos extra, de meio supérfluos, né? Na Então, Croácia, os prédios são iguaizinhos. o Né? padrão Da, soviético lá, de é o padrão moradia da Europa popular. É, Oriental. é. Na E Eslovênia também. então, o que minha esposa falou dessa viagem que ela foi, quando ela estava, acho que no segundo ano médio, alguma coisa assim,
eles levavam revistinha, eles não tinham revistinha em quadrinho, aquela quantidade que você compra aqui numa banca, e lá na Alemanha, então, você comprava muito mais, né? Coisa, doce, essas coisas, assim, era mais restrito, mas era meio o supérfluo. O básico tinha todo mundo, não tinha, né? Quando caiu o muro, vocês lembram? Passavam todo mundo agasalhado, arrumadinho, direitinho. É, Eles tinham o básico, não é que Eu acho nem a... um filme excelente sobre isso, é o Adeus Lenin. Eu é, não, Ai, eu não vi, fantástico, Adeus eu Leme. não vivi, nunca fui à Alemanha na minha vida, mas eu acho que pelo que a gente lê das condições, é bem aquilo. O é, problema todo era a falta de liberdade, era o dogmatismo. Ninguém está dizendo que era nenhum paraíso, né? Mas as pessoas tinham o básico, Sim. sim, sim. né? Sim. E isso em vários países do leste europeu. Então, as Uhum. pessoas viviam com o básico e a casta vivia com corrupção e tal, né? Mas as pessoas tinham transporte público gratuito, tinha muita coisa, tinha escola, tinha tudo, tinha casa, tinha o básico, né? É isso aí. Educação, saúde. Aí abre, é bem, eu acho um filme brilhante, porque ele, no fundo, ele está defendendo uma unificação, mas uma unificação, né? Uma unificação democrática, né? E não, ele não é um filme que defende o capitalismo, né? O Adeus Lenin. É. Uhum. Uhum. Ele é brilhante como linguagem, porque ele mescla tudo, ele tem um pouco de É romance, um maravilhoso. pouco de comédia, o drama, né? É, Não, é fantástico, Adeus Maravilhoso. é Leme. ótimo. É maravilhoso. Agora, politicamente, eu acho que ele traz muito bem isso, né? Quer dizer, Vocês estão falando de havia qual uma filme? falta de liberdade, Adeus Leme. Mas esse eu não vi ainda, né? Uai, É. nossa, esse é maravilhoso, Guilherme. uai. Então, mas este cenário mostrado na vida dos outros é muito mais obscuro do que o do Adeus Lenin, né? Sim, sim. É que já tinha caído o muro no Adeus Não, Leme. não, Sim, não. É o sim. momento Depois, da queda do muro. O Adeus Não, Lenin. é um pouco depois. Aí já tinha. Eu Não, lembro o que o Adeus menino. Lenin começa antes da queda do muro. isso. Que é Né? Isso a aí. mãe O pai Ah, foge. sofre tá, um tá, problema, tá. Sim, A sim, aí eu mãe. quando ela sei. acorda já que caiu. É, quando É. E ela aí tem acorda, toda a ele questão da caiu. moeda, O né? filme Tá, começa com ele tá. pequeno. Tá certo, Aí o tá pai vai certo. O pai embora. foge, tá certo. É que eu fiquei tão E gravada a com informação que ele. é a história que é contada ao menino é que o pai os abandonou, né? E aí eu não vou dar spoiler Apareceu para o Guilherme, para a tem muita mãe que coisa pela estava lá frente. que não tinha caído Gente, muito, ficou mais Então, aí a depois Beth, muito entra, ruim a a entra Beth internet. tá travando e ela não percebe que a Cláudia está falando. Ela está falando, mas está travando. é, Beth, tira o vídeo para a gente te escutar. E a Cláudia estava falando e a Beth ao mesmo tempo. Vamos. Acho que a Beth caiu. Cláudia, então, não, então, o Continua. Adeus Lenin, ele começa com um menino pequeno, portanto, é um anos 70, 70 por aí. Mas é uma visão da infância, tal. Mas existe a coisa do pai ir embora para a Alemanha Ocidental e de contarem para o menino que o pai os abandonou, né? Uhum. Aí aparece o menino jovem e aí acontece o final dos anos 80 com a queda do muro. Mas antes disso tem muitas cenas. A mãe era uma colaboradora da RDA, né? Sim. Tal, ela era super exagerada, mas ela fazia críticas também. Ela fazia críticas ao consumismo. Depois acontece a queda e aí é o pós, né? É bem no meio. O Adeus Lenin está mostrando o que foi a queda. Só que com muitas questões simbólicas aí da mãe pátria, né? É bem denso o Adeus Lenin, embora seja muito engraçado. Muito. Acho um filme muito redondinho, É muito mesmo. feito, É né? muito legal. E esse, então, o A Vida dos Outros é de 2006, Adeus Lenin é de 2003. 3. E os dois ganharam o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Que eu acho que a queda do muro trouxe questões óbvias, né? Assim, do mundo todo, de vários países, mas
a Alemanha era algo muito simbólico, né? E acabou produzindo obras incríveis, né? Sim. Mas é muito forte essa coisa. Eu não lembrava tanto do começo do filme. Eu fui rever agora, depois de tantos anos, e ele é muito forte, né? Muito forte. Eu também. Eu não tinha essa memória de tão intenso. Eu lembro que era uma conversa, assim, essa questão da espionagem, tudo, mas a carga emocional que tem até do funcionário, né, que vai se envolvendo com o casal e acaba defendendo eles, né, e a morte trágica dela, né, da atriz, né, foi bem pesado. E foi lindo, eu achei, o final foi muito, achei muito lindo aquilo lá. Nossa, Ele, belíssimo. ele tenta voltar ele tenta encontrar com o Weasley, né? Eu estou confundindo o nome Seu dele. nome. É. E aí ele decide não encontrar, ele escreve o livro, publica ele vai lá e compra o livro, né? E a cena final eu acho genial. Ele fala: "Você quer que embrulhe?" Ele fala: "Não, é para mim." É para Na mim. verdade, Acho que a para Beth está ele, né? sem áudio. Ela está Eu achei falando sem muito áudio. boa essa, assim, terminar assim, achei É muito. para mim. É, Mas assim, o que me deixou impressionada, gente, foi assim a falta e que parece que tem muito a ver com o pessoal assim do serviço secreto, a falta de expressão do Visla. Assim, ele não tem expressão nenhuma. Ele é um cara totalmente, sabe? Exceto que quando mostra, né? Ele ouve a Passonata de Beethoven e que ele chora, aí você vê, né? Quando ele começa a se transformar, a ver o menininho, quando no elevador, quando ele pergunta, é automático, qual é o nome? Aí ele se toca, aí dá bola, né? Aí para mim, não sei, nessas horas eu comecei a ver, não sei se eu viajei, mas eu comecei a ver uma certa expressão mínima dele, mas uma expressão, porque ele me pareceu assim, o tempo inteiro no início, né? Extremamente sem expressão nenhuma. Um cara extremamente frio, que não mostra nenhum tipo de expressão. Aí, mais para o final, é que ele não sorri nunca, né? E só É um no burocrata, final. né? É um burocrata, isso totalmente frio, sem nenhuma expressão. Só no final, quando ele fala que é para mim, que ele meio que esboça, né? Mas, assim, achei muito legal o filme. Eu não lembrava, não, eu não lembrava. Eu lembrava só do Georg lá, que eu vi não é as Valquírias, como é que é? A primeira que ele faz, Operação Valquíria, né? Depois que foi regravada lá com o Tom Cruise. Mas a primeira versão é com ele. Eu não sei de quando é. Eu lembrava Ele, mais com esse ator, com o Georg, com o namorado da Krista, tá. né? Agora, com esse ator, eu não consegui ver nada. Eu fui atrás, porque eu gostei muito dele, Nossa. eu queria ver, eu fui procurar algumas coisas, aí eu achei o vídeo de Benny, de 1995, e ele trabalhou com Costa Gravas, no Amém, que eu também nem Olha, conhecia esse filme do Costa Gravas, Amém, mas eu não consegui achar, nem na internet, nem no, como é que chama? No YouTube, nenhuma das plataformas que eu assino. Eu fiquei assim super impactada como é que chama? Com o trailer, o ator, né? né? E com o Weasley. ator, com o Visla, como é que ele chama? Eu não sei como. É Weasley? É Eu coloquei o Visla. nome aqui Não, no é, Visla é nome. Ah, o não. personagem, O ele é personagem o é Drick. Whistler. mas Whistler. fala, Ele fala chama. Fala bis, Visla. Ele fala, é o Drick Mia.
Uri Kimmer, ele morreu em Kubrick. 2007, né? Eu nem, Ah, tá. Por isso que eu nunca Ele não achei. mas então, ele, ele foi para mim, o ele último filme toca. dele. Ele morreu, nossa, ele morreu com 54 anos. Eu fui olhar, porque Nossa, ele me super impressionou jovem. tanto, tanto. Sim. Para mim, ele tomou uma proporção imensa no filme. Eu achei extremamente Eu não comovente. lembrava que ele tinha morrido. Puxa, Eu Eu fui também não. Ele morreu de câncer no estômago com 54 Ai, anos, que olha só. jovem. Muito jovem. Eu fui Ah, por isso que eu não pesquisar. achei nada. Eu fui atrás, mas só da filmografia, você eu está não fui na olhando agora, biografia. a filmografia dele é anterior, né? A vida dos outros foi o último. É, Então, você vê tão jovem ele morrer. E ele me impressionou tanto. Eu fiquei tão emocionada, porque aquela expressão, os olhos dele, o olhar dele, sim, aquilo é tão tocante, foi tão profundo. E ele cresceu imensamente no filme, né? E acho que ele se sim, humaniza naquele sim. processo, não só de ver aquela vida que eles tinham, né, que um certo fascínio, mas Uhum. talvez a consciência da pequenez da situação dele, da vida dele de espião, essa vida pressionada, essa a vida pequena mesmo. E eu acho que a expressão dos olhos foi tão forte, né? Quando ele leu o livro, o poema, né, do Brecht, ele lê o poema, Uhum. ele Ele vai se, roubou o livro. ele vai se apropriando e a música, ele chora. Gente, é uma das cenas, esse Mais filme lindas. foi um dos filmes mais lindos. Eu não vi tantos filmes quanto vocês. Eu estou no grupo do Cinema Paradiso, eu falo, meu Deus, eu não vi nada. Mas assim, a minha filha assistiu comigo e ela ficou emocionadíssima. Foi uma coisa assim tocante, né? A gente ficou falando muito tempo do filme. Eu Ele não achei era um homem demais. mau, né? Como o É. próprio. Ele não era um homem totalmente mau. É, Como, e ele fala, né, quando a música, né, alguém ouvir essa é, música, né, é muito que forte. ouvir de verdade não é um homem mau. E aí aí você, né, foca nele e ele está chorando, né? Ele se Ele está transforma, emocionado. né? Exato. Ele se humaniza, como Ele você se disse, humaniza. aquela falta de expressão lá do começo, ela vai aparecendo. É lindo. Ele era um gênio da espionagem, porque ele não deixou É. nenhum Então, rabo. E o outro nenhuma sabia, pista. É, e o outro sabia que ele tinha feito, mas não tinha como provar. É. exatamente. E esse diretor incrível, né? Porque como é tudo muito bem, é uma obra-prima. Eu acho assim, como tudo é apresentado, todo um contexto, toda aquela dureza, aquela rudeza, e depois uma história de amor, de admiração, de solidariedade, de fidelidade. Enfim, é uma coisa que tem inúmeros significados, né? A situação da Crista também foi terrível. Aquilo me tocou de um jeito. Mas engraçado que eu não sinto uma coisa maniqueísta. Eu achei Não, isso muito Não, interessante, porque não. mostra mesmo os conflitos pessoais que cada Uhum. personagem vive. Por isso que é de uma. E eu estava lendo, né, Cláudia? É o primeiro filme desse diretor que ele dirige? Eu não sei se eu vi isso. É o primeiro filme dele, eu fui pesquisar dele também, porque na época Meu que eu Deus, vi, eu não pesquisava tanto, né? Essa época do filme era a época do final do meu mestrado, acho que eu estava no é uma mestrado. loucura. Então a gente às vezes não relaciona a obra, tal, mas é porque esse cara fez pouca coisa. Ele fez esse filme como o primeiro filme que ele escreveu e dirigiu, ele demorou 3 anos para fazer. Quer dizer, se ele demorou 3 anos para fazer, é bem provável que ele tenha se inspirado no Adeus Lenin também, porque o Adeus Lenin é de 2003, né? Ah, Uhum. E eu estou pensando assim, pelo que os alemães viveram com a queda do muro. E aí ele escreve e dirige. Ele tinha feito curtas, ele tinha ganho prêmios na juventude, na escola, ele sempre quis fazer cinema, mas o primeiro longa dele é esse. E ganha, o primeiro longa dele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. O que Uau. aconteceu? Ele foi cooptado por Hollywood. Aí ele faz um filme hollywoodiano.
A Turista, que é com a Como chama? O A a outro? mulher turista. que era casada com o Brad Pitt, como é que ela chama? Angelina Jolie, Angelina Jolie. com o Johnny Depp, entendeu? Ele faz um filme, o segundo filme dele é um filme hollywoodiano, porque ele foi cooptado por Hollywood. Ganhou o Sim. Oscar, o pessoal. E É eu o não vi artista, esse Cláudio? filme, deve ter sido um filme meio medíocre. Qual? O Mas artista? o diretor, Não, não, Que estou filme dizendo que foi? o o artista, não? turista, o O O turista. turista, o Turista? turista. Turista. Ah, Artista eu não, vi turista. alguma coisa, mas eu não me É, lembro. E depois ele faz um outro chamado Nunca Deixe de Lembrar, que é sobre a Alemanha, sobre a infância, sobre a questão da Alemanha também oriental, ocidental, marcas, né, de memória e tal. Ah, mas esse Nunca Deixe de Lembrar é excelente, eu Eu não gostei. vi, eu não vi, eu não Eu não vi. vi Então, mas também. então ele volta ao tema da Alemanha, né? Porque é isso, o cara teve oportunidade de fazer morar lá, fazer lá, né? Eu Ele vi esse volta ao tema filme, da Alemanha, eu não vi esse Nunca Deixe de Lembrar. é bem legal. Eu não sei, foi uma indicação do, sabe o programa do Breno Altman, 20 minutos, que no Ah, final ele sempre manda alguém dar uma indicação de um livro, de um filme. Alguém, não sei se foi o Pedro Serrano, eu não me lembro, foi alguém meio assim, bem de esquerda mesmo. E ele deu essa indicação. Aí eu fui atrás, eu gostei desse, nunca deixo de lembrar. E eu estou vendo aqui que é com o mesmo ator, o Sebastian Koch, Sim, né? vou Só assistir, que vou o que procurar. me consta é que ele não fez mais. Ele mora em Los Angeles. agora, né? Agora, não Não é vi. fácil a vida de cineastas, né, gente? A indústria do cinema ela é muito avassaladora, né? Às vezes o cara não faz mais filme porque só oferecem para ele só tem a oportunidade de fazer coisas que ele não concorda, às vezes, e ele prefere não fazer, É. né? Então, ou tá ganhando dinheiro com minissérie. Não, se fosse minissérie, estava no IMDb também. Parece. Às vezes faz porcaria para poder fazer alguma coisa, para conseguir dinheiro para fazer o que gosta, Não dá para né? também. E às vezes o cara é muito feliz num filme e não é tão feliz em outros Hum, também, né? É isso. hum. Bom, o Truffaut é um dos meus cineastas prediletos, ele fez um monte de filmes, morreu jovem, e o meu filme predileto é o primeiro dele. Né? O Godard também, o meu filme predileto é o primeiro do Godard. Olha, Então, foi o tem uma primeiro. coisa assim, os primeiros filmes de alguns que são, né, abrem um espaço, são muito marcantes, né? Capricha muito, né, no primeiro, né? Ah, para Depois da mim, Foi segunda muito experiência, inspirado, circulou muito, sabe, sei lá, são tantas, né? o São cineasta da tantas minha vida é variáveis. o Fellini. Para mim, o mais bonito dele é a Cabria, Noite de Cabiria, eu nunca sei. Você Puta, aquele sabe que o filme é de Roma Cidade lascar. Aberta é roteiro do Fellini, né? Uhum. Tem tudo. Eu adoro Fellini, tanto que meu gato chamava Federico Fellini. Que fofo. Então, mas vamos organizar aqui. Quem mais quer falar? Levanta a mão. Como é que estamos? Vários falaram já. para mim, o que vocês falaram, fui aprendendo mais também, mas o que me tocou muito foi do espião. Foi mudando de atitude e ficando assim cada vez mais humanizado e quase que querendo vivenciar a mesma experiência do que estava acontecendo, né? Ele espionando, mas parece que ele queria estar lá junto com a artista. Então, muito, muito bonito, né? Só que exige bastante paciência da gente. Assim como o espião tinha que ter aquela paciência de ver tudo que estava acontecendo, a gente também tinha que ir devagarinho, né, para saber o que estava acontecendo. E para mim também valeu muito conhecer um pouco mais dessa experiência da Alemanha. A gente sabe que foi muito difícil tudo o que aconteceu, mas não sabia muito dessa espionagem, da forma como que era feito, né? Então, eu gostei.
conhecer mais de perto isso. Mas, mas vocês estão mais por dentro de tudo. Como vocês já assistiram muitos filmes, fazem a liga com um, liga com o outro e acerta esse, vira. Eu ainda preciso assistir muito para chegar nesse nível. Mas é muito legal. Estou gostando. Que bom, Divina. Eu acho que esse filme é um filme sobre o que a arte faz com a vida da gente, né? A arte, Porque né? esse personagem, ele era fruto das experiências que ele teve, né? A gente não sabe nada da infância dele, da família dele, não há. Eu gosto muito quando é isso, não há passado explicando o personagem. A gente só sabe que ele estudou com aquele ministro da Cultura, que ele era melhor aluno que o ministro da Cultura, porque isso é citado, ele era um cara muito competente, mas ele foi moldado para ser um cara, um burocrata, né? Então a vida dele era solitária, isso a gente vê pelo apartamento dele, pela vida que ele leva, era absolutamente solitária e inóspita, né? E o fato dele ir ao teatro e conhecer a atriz e conhecer a arte vai transformando. Tanto é que ele fica tão fascinado com aquela peça que quando ele fala, nós vamos precisar investigá-lo, ele fala, eu quero eu mesmo fazer isso, né? Aliás, ele que dá a dica, porque ele fica. Eu acho que a primeira transgressão dele é porque no começo do filme aparece ele interrogando e dando aula horrível, né? É um cara sangue de barata, né? Horroroso. Quando ele vê a peça, o ministro da Cultura fala: não, o escritor é nosso, é amigo nosso, não, né? Patriota. Ele fala: eu não diria isso, porque começa que ele já viu muito mais longe, né, a peça, mas ele começa o desejo de investigar, porque ele quer conhecer aquele mundo, né? Eu penso assim. E aí, o conhecer o mundo da arte, os amigos, a afetividade, o amor daqueles dois. Eu acho que ele tem uma admiração profunda pela atriz, acho ela maravilhosa, mas não acho que era nenhum amor. Era uma admiração, né? Mas ele tinha uma. Ele fica encantado com a vida deles, que era uma vida de amizades, de livros, de poemas, de música, de amor. E aí Cláudia, vai se transformando, né? não era amor o que ele sentia por ela, para mim era um encantamento. É, é. Eu também Tem- acho. Eu Ele botei só... no grupo, Jussara, o link para Nunca Deixe de Esquecer, está na Netflix. Ah, na Netflix? Ah, que legal. Ah, eu vou Nunca assistir. deixe de lembrar. Obrigada. Nunca deixe de Deixa eu me lembrar. lembrar. Vou querer Ótimo, ver também. ótimo. Então, o que eu acho é que esse encanto pela vida deles, assim, de um mundo mais livre, né, que ele não tem, acho que o que a Cláudia descreveu no começo é terrível mesmo, aquela aula, ele ensinando fazer interrogatório, né, e já o aluno que levanta a mão já está desconfiando daquele aluno que levantou a mão, perguntou, pô, mas você fez isso? Ele já se marcar bobeira, aquele aluno já ia ser investigado também, né? Aquela sensação de que um investiga o outro, né? Mas eu acho interessante como ele vai interferindo na história, né? Então ele avisa, ele faz tocar a campainha pro Georg descer, né? E ver que ela está chegando de uma limusine. Então ele, Uhum. na verdade, está querendo defendê-la. Ele não tá Não está querendo, entregando. não está entregando. Ele está querendo que o Georg saiba o que está acontecendo para tirar disso uma situação que ela está muito mal. Ele está solidário com ela. E aquele encontro no bar que ele tem com ela também, pô, eu acho muito interessante aquilo lá, porque ele repete um pouco que ele ouviu a conversa, né?
e funciona de alguma forma, né? Acho que ele se sente protagonista dessa história também. Ela E aí, volta para casa, não é? Ela pois deixa é, de. ela ajuda ela a decidir a voltar e, E na aí verdade, começa o inferno dela, né? isso, e dele também, assim, É. e outra coisa que eu achei muito impressionante, que é muito genial, assim, eu acho, assim, dele, ele começa a fazer relatórios falsos, né? Ele entra, ele começa a camuflar o encontro dos três escritores lá que estavam fazendo um jubileu, que 50 anos de jubileu da Alemanha Uma peça, ele Oriental, escreveu uma peça. e ele 40 começou anos, é. 40 anos. Aí ele começa a fazer o relatório como se eles estivessem falando. Fizeram o primeiro capítulo, fizeram o segundo, e não sei o quê. Ele E ele omite. escreve a peça. Tem alguns lugares, algum Nos relatórios lá É, aparece. pedaço que ele bota lá as falas. é mesmo. E é muito interessante como ele vai, então, camuflando e protegendo esse grupo. Ele vai virando para o outro lado, inclusive de sacar que conseguir fazer um jeito que eles não percebam que ele estava bisbilhotando a vida deles lá, né? Não tinha, ele conseguiu não ser enganado, né? Cair na armadilha dos três lá que queriam testar se estava sendo investigada a casa ou não, né? E ele conseguiu fazer um jeito de parecer que não estava, para continuar protegendo, inclusive, né? Uhum. Acho que é muito Não, interessante e essa quando virada de. ele tira a máquina, e quando ela morre, né? Aí E já. ele Nossa, aquilo foi conta para demais. ela. Ele repete a cena do bar, né? Ele fala do público e aí ela se toca. E aí ele falou para ela não precisava ficar com culpa, que tudo que ele não tinha deixado, né? Que acontecesse nada. É, Nossa, é muito E lindo, né? Mas aquilo ali é o que não dá certo, né? Porque ela saca que é ele, né? Mas ela não sim, entende sim, que ele está do lado dela, é, né? é. Ela é muito frágil também, né? É bem isso sim, que é a bem Jussara que frágil. falou que não é maniqueísta, né? Não, ela é muito frágil. Tudo que ela é insegura, Mas E a ela se ela culpa tem também, né? medo. Ela se sente culpada também, né? Pelo que ela fez, né? Ela se Ela é sente, obrigada a tomar remédios para Sim, assim, sim. dormir, ela tem que se nos Sim, remédios, né? Imagina, ela é insegura quanto à carreira, ela tem medo, pavor, porque ela deve saber o que acontecia por lá, os amigos sumindo, todo mundo desaparecendo. Ela deve ter horror. Eu imagino, quando eu comecei a militar, eu estava no final da ditadura, estava no, era 78, começo dos anos 80, não era mais aquela coisa terrível, mas eu tenho pavor à dor, eu sempre brincava, eu falava, gente, se eu fosse lá atrás, eu certamente andaria com um remédio para me matar se eu me pegasse, porque eu tenho pavor de dor, né? Então, é meio que, Tortura. né, de tortura, É de coisa tortura. assim, ela sabe o que ia acontecer, ela é uma pessoa frágil, não sei, né? Talvez de repente você mude, mas nem todo mundo é assim, né? E ela gostava dele, e ela se sentia muito mal a estar com aquele cara horroroso. Você via que ela não, né? Ela que se prostituía para salvar a vida, para, sei lá, para continuar, para continuar podendo atuar, porque ela era insegura, porque você vê aquele cara que se enforcou, aquele diretor, coisa horrível, gente, É. né? O que que ele era? Ele era admirado, mas ele era admirado pelo que ele foi lá atrás. Ele não era nada sem ser um diretor. Não é fácil, né? É E eu desesperador, né? acho que ele coloca isso muito bem, né? Inclusive, quando eles colocam os amigos dele, eles não confiavam nela, né? E ele sempre defende, o Georg sempre defende ela, né? E no Eu não fundo, sei.
Eu não entendi que eles não desconfiavam, Beth. Eles Não confiavam. desconfiavam dela. Eu Ele acho não que achava que. eles não queriam envolvê-la. Não, sim, eles não queriam envolvê-la, porque quanto menos a pessoa Pessoas. soubesse, melhor, mas eles também não confiavam nela. Mas eu penso que tem uma coisa de contexto também, sabe? Por exemplo, Uhum. numa sociedade como essa, Todo com mundo tanta desconfia. pressão, com chantagens, com perseguições, por exemplo, ela tem as fragilidades dela, mas também denota um pouco assim, o que uma pessoa é capaz de fazer numa situação limite, né? O quanto ele devia chantageá-la, o que ia perder papéis, até podia ameaçar em relação ao marido, sei lá, ao companheiro. O que o ser humano, a que ponto pode chegar, né, diante de situações assim, onde um desconfia do outro, onde você é pressionado, onde você é chantageado, é terrível, né? Aquele ministro, aquele cara era asqueroso, né? Era uma coisa, nossa, é Nossa, tão bem interpretado que dá um ódio tão grande dele. E Nossa, um aquele, nojo. e mesmo aquele outro, que era o chefe lá do general, Visla, ele era meio aquele cara, general. É, aquele cara é um horror, horrível. é medíocre ele, né? Porque Nossa. ele meio que se faz, ele meio que sobe usando a ideia do outro, né? Ele não, ele fala para o general, foi super engraçado, né? Qualquer pessoa, quando o ministro fala, porque ele fala para ele investigar o cineasta, não, o diretor, né? Diretor não, como é que fala? O cara que escreve as Tô. peças, né? O Dramaturgo. autor, é, ele fala, isso é qualquer burocrata medíocre diria que ele é um dos nossos, você não, mas quem disse isso foi o Visla. Ele achava que ele era um dos nossos, então ele usa o outro de escada, né? Ele é o Posso medíocre perguntar uma coisa? que cresce em cima do outro. Hoje, Não, depois ele estava lá, esse que começa com W, Vesmar, ele estava lá Vislar, selando cartas. Hã? é Vislar. Visla. É Ele isso. estava lá selando as cartas, ou abrindo envelope, fechando envelope. Aí alguém ouve que o muro tinha caído. Aí ele pega um fone, coloca no ouvido e tal. Aí aparece, não sei quantos anos, 2 anos e 6 meses depois, talvez. A impressão que eu tinha é que no final, ele iria ter uma outra atividade não compatível com a mediocridade em que ele vivia, mas que ele tivesse, sei lá, ido para o Ocidente, sabe, uma coisa assim, e tivesse sei lá, ido para outros cantos. Mas não, ele está entregando jornal, né? Ele carta, está com a... não é? Não é, é propaganda de esses catálogos de loja, Ah, loja de departamento, que você coloca no correio, na caixa de correio de todo mundo. É, tá. É a pior coisa que tem para fazer lá. Sim, é, mas ele começa, mas é bem o que aconteceu, porque se todo mundo da Alemanha Oriental fosse todo mundo de Exatamente. Berlim Oriental fosse para Berlim Ocidental, não, eu Aliás, né? achei que ele é, o que é bem ia passar. sintomático, agora que eu pensei, né? Porque ele está distribuindo catálogo de consumo. É, As lojas de departamento que você vê lá. é, Sabe que nem folhetinho de supermercado, com todas as É, uhum, ofertas, não sei o que, da semana? É o que eles ficam pondo nas caixas de correio, né? Isso é um subproduto dessa unificação, né? É Também. isso, é bem sintomático. Agora que eu é. saquei isso, bem lembrado, Guilherme. Ô, Cláudia, você está sem áudio. Sim. Eu quis dizer que, apesar dele ter um subemprego, ele tinha dinheiro para comprar o livro. É, 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 é. Eu acho que ele estava bem mais aliviado com aquele trabalho, mesmo sendo um sim. subemprego, sim, verdade. é, porque eu acho que ele não percebia o quanto ele era um verme, e ao conhecer os artistas, outra vida, ele fala: peraí, né? É. Então, eu acho que a hora que ele levanta, que é meio, ele fala, agora eu peço demissão, estou livre disso aqui, quando cai o muro, né? Ele levanta na hora, né? Eu não conheço é. Berlim. Meu marido teve em Berlim.
acho que meses antes da queda do muro. Ele ficou muito impactado com Berlim. E eu nunca vou esquecer do dia da queda do muro. Foi um dia de aniversário de 59 anos da minha mãe, 9 de novembro de 1989. Mas eu tenho Ô, vontade de ir a Berlim. ô Francisco, Também. Eu cadê ele? Chico Pinheiro, estou aqui, pode falar, eu estou vendo todo mundo. Não, é o Chico você Pinheiro. fala, só uma digressão aqui. Eu e minha mulher fomos também, né? Fomos a Munique, mas nós Aham. fomos com outro objetivo. Queria conhecer um campo de concentração, sabe? Sei, Então nós, sei. então nós fomos a Dachau, né? É assim que se pronuncia? Sim, Dachau. É. Dachau, né? Ficamos em Munique, fomos de carro até lá, passamos lá um sábado quase todo. Rapaz, que coisa. Nossa, nem gosto de lembrar, sabe? É terrível. Porque foi muito, muito, muito emocionante. Muito emocionante. É um dos poucos campos de concentração que ainda subsiste, né? Que ainda é visitável, Sim. não é? Que tem estrutura como quando era campo de concentração, né? E, e é uma coisa muito, muito forte, né? E aí, dali, fomos passear em outros cantos e tal. Mas essa... Ah! Ô, Cláudia, sabe o que nós fomos conhecer também? Olha só como eu já gostava de cinema, hein? Fomos conhecer os locais em que foi filmado, filmado A Noviça Rebelde. É. Pera aí. Eu tenho um chaveirinho de lá, porque a minha irmã foi para lá, e ela foi visitar essas coisas e falou: Cláudia, eu tinha que lembrar de você, porque ela também gosta, mas ela sabe que eu adoro a Noviça Rebelde. Então, ela me trouxe um chaveirinho da Julie Andrews com a Noviça Rebelde. Mas eu queria voltar ao tema do maniqueísmo, que eu acho que é uma grande coisa desse roteiro, né? Porque eu acho que ele é. Eu gosto muito de personagens que têm nuances, né? E essa atriz, principalmente, ela tem muitas nuances, né? Alguém aqui falou daquela animação Uma História de Amor e Fúria? Foi a Beth, Do Bolognese. do Bolognese. Bolognese. Eu vi esse filme algumas vezes e no lançamento, eu trabalhava com o Bolognese nessa época que ele lançou. Eu fiz o material, né? Até está lá no site do Candeeiro esse material. Mas quando eu vi, eu falei para o Bolognese assim: por que você colocou o cara entregando, né, na tortura? Porque teve tanta gente que resistiu. Você optou por mostrar alguém que entrega os companheiros na tortura, né? Ele falou assim, porque eu não queria falar eu queria falar o quanto desumano é isso e o quanto as pessoas são de carne e osso, né? Ele falou que teve essa ideia quando ele ouviu um depoimento do... Eita, memória horrorosa. O Paulo Marcum, jornalista, porque o Paulo Marcum era casado com a Dileia Frati, né? Que hoje é minha amiga até. Mas ela... hoje ela é uma idosa linda, eu fico imaginando ela mocinha, né? E ela tinha acabado de ter gêmeas, e ela ainda estava... As filhas tinham 5 meses, assim. E ele foi preso, né? Na mesma época do Herzog e tal. E ele foi preso. E ele foi resistindo à tortura. Aí eles prenderam a Adileia, quer dizer, que estava com os peitos cheios de leite, e aí ele não aguentou. Ele não aguentou. Quando ele soube que a mulher dele estava presa, ele entregou. Ele falou: eu não aguentei. Eu disse o nome do ponto lá e tal. Então, muita gente não aguentou, porque é humano. Sim. Eu acho isso muito importante de dizer, porque não adianta a gente heroicizar, né?
Inclusive aquilo que os amigos falam, que houve essa dúvida, será que desconfiavam dela ou preferiam que ela não soubesse? E ela fala uma hora, eu prefiro não saber. Se você foi militante, Beth, na mesma época que eu comecei a ser militante em 80 também. Eu fui do PCdoB e eu tinha nome clandestino, então eu tinha amigos que não sabiam meu nome verdadeiro, né? E a gente ia ainda para uma reunião de olhos vendados, isso em 80. E você não sabia muitas coisas dos outros, porque era melhor não saber. Porque se você fosse pego, você não tinha o que dizer, né? Porque sabiam que era complicado. A tortura. E ali, no filme, nem aparece uma tortura física, né? Não, é muito É uma sutil. tortura psicológica. E é uma tortura de tirar a arte do artista. E aí o ministro até nomeia isso. Ele fala que o mestrado dele foi conhecer tipos de artistas. Ele era o Ai, ministro da horrível. Cultura. E aí ele fez um mestrado sobre tipos de artistas e como é que você acaba com eles. Tipos de torturas. Que horror, gente, que Ele fala horror, assim, né? você prende, deixa um tempão, não faz nada, não precisa bater, porque o artista é assim, você não precisa fazer nada. Quando ele sai, ele não consegue mais atuar, ele não consegue mais escrever, ele não consegue mais compor, né? E pronto, você está livre dele, basta, né? Então, é terrível, ele vai no ponto da questão da criação, né? Acho um filme brilhante nesse aspecto. E essas nuances, não sei se todo mundo compreende, né? Essa coisa dessas nuances, dela preferir não saber. Na primeira vez que ela é interrogada, ela não fala onde está a máquina, né? Não, Então dá todas essas dúvidas, né? Mas acho que na segunda, o Visla, ele sabia, né? Ele soube, só precisava do depoimento dela, ele conseguiu ir cercando porque ela estava percebendo que o cara sabia, não adiantava ela fugir mais, né? E o primeiro o interrogatório foi bem pior, né? Eu nem sei se ele estava tentando até negociar alguma coisa com ela, né? Dela se prostituir com ele também. Isso eu não, porque para mim ficou um pouco no ar, precisaria ver de novo. Mas quando Quando ela fala, ela oferece, ela fala, não tem jeito de eu negociar, eu posso fazer coisas. Ela é, oferece, ela fala, ele fala vou que é dar tarde demais, cara. né? Mas aí ele Mas ele fala não assim: eu aceita, não né? posso aceitar, porque você mexeu com gente muito poderosa. Se ele transasse com ela, ele estava o perdido. presidente do Superiores. partido estava É, ferrado. é isso. Peguei, tá. É, ele não aceita, né? Não aceita porque ele até fala que ele gostaria, mas o problema é que ele Aí, É, cai sabe que aí eu vi naquilo. um pouco se possível, de dignidade dele? Porque ele. Não, Ah, assim, não esse sei se não. existe. Não sei se existe. Mas, assim, se ele fosse mais filho da puta, ele poderia ter aceito o jogo dela, a proposta dela, e não ter feito nada. Só Mas ele para. sabia que se o superior dele soubesse, Ah, se ele ele não souber, ia se tinha isso. arriscar. é. É, Não, E tinha nada todo de isso. mundo é humanidade, não. vigiado, sei lá, Todo todo mundo mundo é é vigiado, tá vigiado. certo. Todo mundo é vigiado, tá Foi certo. só por isso mesmo que ele não Foi E só. ela Ele podia não. dedar também, né? Ela podia dedar também, né? Isso é O outro, verdade. o outro era super afim dela mesmo. O outro era ministro, e de repente ele meio que foi atrás meio do cara para tirar ele do caminho dele, né? Ele queria tirar o É. grande amor da vida dela do caminho dele, porque ele se sentiu traído, né? Aí que o negócio pegou. Quando ela não voltou na tal da quinta-feira, que era o dia, ele ficou muito bravo. Ai, que bonitinha, sua filha. Agora que eu vi na parede, aqui. Quem? Tô achando que ela tá falando alguma coisa do Tem filme. que... Ai, que bonitinho sua filha. Filha de quem?
Da É. Cláudia, tem Sua? uma foto Aonde? aqui, ó, da Cláudia, da sua filha aqui. E É. meu neto. Ah, seu neto, ai, que lindo! Mas essa foto tá meio borrada aqui, mas ele é lindo mesmo. Acho que essa aqui tá Queridas e melhor. queridos. É a mesma foto, acho que essa aqui tá melhor. Mas ele Ai, que pequenininho, lindo! ele tá com 8 agora. Ai, que Essa foto Ah, lindo! aqui, acho que ele tá com 5, 6, 5. É. Ah, A outra é da outra filha. Cláudia, eu me inscrevi no Cinema Paradiso, lá no site. que Ah, bom! é? É. Mas eu achei estranho que, onde entra meu nome, eu não consegui botar o nome. Eu Então, eu botei acho que está duas com vezes. defeito. Eu Ô, botei Beth, duas qual vezes é o seu? É Beth Ciências? É. Ai, olha só, é porque a gente teve a feijoada na Casa da Cidade, domingo, Ah, eu e me não podia de apresentaram para novo. uma Maria Elizabeth. Aí eu sou o contrário, Elizabeth Maria. Então, me Apesar do meu apresentaram para pai. Maria Elizabeth. E ela falou, eu vou escrever. Não sei o quê. Aí eu respondi, porque só aparecia Beth Ciências. Será? Eu falei, você é a Maria Elizabeth que conversou comigo ontem? Eu escrevi na segunda-feira. Ah, eu nem vi. Ah, então é você. Meu pai achava que eu era Maria Elizabeth. Uma vez ele até depositou um dinheiro no nome da Maria Elizabeth para mim. Nossa. Ele achava que, porque ele queria que fosse Maria Elizabeth, minha mãe queria que fosse Elizabeth Maria. E Olha é só. óbvio que a minha mãe ganhou, e eles sempre me chamaram de Beth. E uma vez ele foi depositar minha mesada lá, quando eu morava em Campinas, que eu ainda não tinha bolsa. Ele achou uma Maria Elizabeth, eu me ferrei, porque eu fiquei, voltou cheque do supermercado, de tudo quanto foi lugar. Foi para outra. A Beth. Gente, agora, E o próximo? Miriam, você assistiu o filme? Não, A França também. eu Ô, Miriam, assisti você vai ser só, jubilada, Miriam. eu assisti uns comentários só. E uma coisa que eu até estava esperando se vocês iam falar é que falaram que o filme é todo cores frias, que Eu é ia para falar isso. Sim. mostrar a dureza da vida da época, não sei o quê. Eu fiquei bem Mas curiosa, assim. a casa do artista tem cores mais vibrantes, É. embora ele esteja sempre muito de marrom, marrom ocre, assim, né? Mas a casa do investigador lá, do Whistler, lá, é toda ocre, né? Toda marronzinha, bege e tal. Mas a casa do escritor é mais viva, né? Ela usa vermelho, né? Então, acho que é para demonstrar um pouco É. justamente essa coisa da humanidade, né, do Mas o orgânico. filme é todo cinza, assim, cinza ocre, né? É uma coisa, sem dúvida, da E a estética. outra coisa é a questão da sutileza, assim, né, que é tudo muito sutil, que vocês falaram disso, né, de outras formas, assim, que as coisas não são ditas, escancaradas, você vai sentindo as mudanças, tudo na sutileza, no olhar, né, nos gestos. Eu fiquei bem curiosa. Mas eu tenho o mesmo problema que você, Cláudia, eu durmo vendo filme, eu não sei o que fazer. Já teve vezes de eu ter que ficar em pé, porque eu queria acabar de assistir um filme, e eu fiquei em pé, e eu quase dormi em pé. Eu realmente, para mim é uma dificuldade assistir filme. Eu não era assim. E no cinema é raríssimo, muito mais na TV ou no Para mim computador. Mas eu acho que tem relação com o teu não estar com sono reparador à noite, né? eu já Então, fui até no Instituto do Sono, porque tem lá uma fase, né? Mas não acusou nada. Então, não sei, acho que é porque eu durmo pouco mesmo, talvez, sei lá. a gente Ou não não durmo percebe. direito. Eu estou tentando fazer um exercício agora comigo de sair da tela mais cedo, tomar chá de Usar menos. mulungu. O chá de mulungu ajuda a gente, acho que a gente dorme mais profundo, eu lembro dos É. sonhos, né? Eu nunca E acho ouvi que falar. Chá de quê? Tem. é mulungu, Mulungu. é uma raiz. Mulungu. É É uma Vou raiz, mulungu. anotar. parece uma palha.
Mas eu estou falando isso porque é horrível, eu trabalho com cinema, eu quero ver filme, eu tenho que me organizar. O problema é que eu deixei realmente, acabou ficando muito em cima. Mas nem que eu tenha que ver filme em parcelas. Agora, essa parte, principalmente se eu estou revendo um filme, eu acho que a experiência não é a mesma ver um filme em parcelas, não é? É Mas se eu verdade. preciso ver o filme, que eu vou debatê-lo, e eu tenho ele no computador, aí eu às vezes parcelo o filme, para Uhum. poder ter a atenção que precisa, né? E no cinema eu me organizo para ir. Eu tenho ido menos, porque eu tenho que estar muito bem descansada mesmo para ir ao Pra cinema. ir. E eu não Eu, gosto de ir em sessão à noite no ah, cinema. Me dá muito mais sono. eu compro pipoca e fico assim com a pipoca. A hora que me dá sono, eu como pipoca, É. para ver se. E ainda assim, o Rubens às vezes, Miriam, Gente, a Mas é uma novela deixa Renascer também. eu adoro, mas eu fico com sono no meio da novela. Eu estou gostando da novela, eu quero ver o que vai acontecer. Eu fico com sono. É, É uma coisa de um cansaço mental também, eu acho, né? Muita talvez. tela. A gente É, Eu acho que eu foi depois da direto com pandemia que eu fiquei tela. desse jeito. Eu não era assim de dormir. Mas aí tem que organizar, né? A hora de ver, nem que seja em partes. É. Acho que. Ver filme em série. É, Um filme vira É, uma série. como a maratona, né? Para ver o um problema filme. é que É, voltaram a lançar muitos filmes longos, né? É. é. Antigamente era Esse muito mesmo. bom os filmes longos, depois 2 horas e tanto, né? tem muitos filmes assim. Olha, a minha vitória foi que eu vi 2 vezes o Scorsese. A Eu não vi ainda, e a Dan saiu de cartaz, não saiu? Eu não consegui E é ver. filme para cinema, né? A É, Como eu é que é? gosto dele. Assassinos da Lua das Flores. Eu não assisti também. Assassino da Lua. Nossa, Assassinos da Lua das me Flores. lembra o crime da Rua das Flores do coisa, como é que Ô, chama? Cláudia, como chama esse? Do Scorsese, Assassinos da Lua das Das Flores. Flores. São 3 horas, né, Assassino. de filme? 3 horas e meia. Eu não Putz, vi. Eu não grila! aguento Tá ficar no louco. cinema tanto Então, tempo eu sentada. fui assim, você tem que ir, Eu de não aguento. ir ao banheiro antes, levar lanche, Ah, sabe? Tá muito bem confortável. E aí falar assim, agora ficarei 3 horas e meia aqui. E é maravilhoso o filme. E eu acho mesmo, eu não sei dizer que parte poderia ser cortada, porque é uma saga, assim. E eu fui 2 vezes ao cinema ver o filme, mas assim, tomar café antes, sabe? Assim, se organiza, porque fala, e vale a pena, é um filmaço. Claro Esse eu que veria em casa. Eu não aguentaria no cinema ficar tanto é, tempo sentada. é. Mas não tem onde assistir agora, né? Não Não. tem, né? Esse filme não. Então, ele deve entrar, porque eu vi que quando o meu marido falou, olha, eu ouvi dizer que entrou na Prime, eu fui ver, ele era caro pra caramba, mesmo Ah, quem é. tinha assinatura da Prime. Ah, entrou na Prime, mas ainda tá muito caro? Há um tempo atrás tinha entrado na Prime, mas eu acho que foi antes do Oscar. E não ganhou nada, né? Não ganhou Não nenhum Oscar. ganhou. Nada, nada, nada. É um ah, filme, assim, é um filme absolutamente maravilhoso, assim. gente, vocês foram ver Ainda Existe Amanhã? Ainda Eu Temos Amanhã? ainda Ah, não eu fui. assisti ontem. Ah, eu Maravilhoso. amei aquele Eu também filme. Como amei. ele engana, não vamos dar spoiler, mas ele engana, hein? Ele é maravilhoso. Mas vamos É falar do muito enganar bom. desse filme A Vida dos Outros, que é aquilo que a Miriam falou, Ah, e é um filme que não joga claramente, né? Ele, uhum, o tempo inteiro, ele vai fazendo rodeio, né? Eu acho que é isso que pega no filme. Você não uhum, sabe que lado ele está, uhum. né? Você começa a perceber pelos olhares, e, claro, por ele chorar com a música, mas você fica num dilema sobre o jogo dele. Então, aí, assim, quando ele faz tocar a campainha, você fala: "Nossa, ele está denunciando", né, ele É. começa a interferir. Mesmo na segunda vez eu já sabia, mas na primeira vez, quando ele pega a máquina, que ele fica escondido ali atrás da porta, você não imagina que ele está com a máquina ali. É, eu pensei que ele estava É, com a também é. nessa Tudo altura tem Ah, já eu nunca. tem uma certa tensão em tudo também, né? Uhum, E é. isso também contribui, né? A gente fica assim sem saber, né? é.
E aquele amigo dele, né, do escritor, que também era escritor, que começa a escrever assim, vamos na praça, né? Porque ele sabe que Sim. está no apartamento dele. É, Nossa, e o E pior é que, gente, ele nunca, ele não achava que ele era questionável. vigiado, né? Ah, que é quando ele ele começa a tinha uma boa. arrancar. Gente, agora, e essa semana, a denúncia aí do Flávio Bolsonaro, do Ramagem, eu lembrei tanto, eu Nossa falei, a gente Senhora. escolheu o filme certo. É. É. Eles investigavam, a ABIN paralela investigava o Lira, o Sérgio Moro. Aham. Sim, eles Não, investigavam todo eles mundo, né? investigavam uns aos Eles outros mesmos, sim. loucamente, porque todo É. mundo queria ter na mão Eles sabiam que argumentos para ninguém, chantagear. Era esse o é, objetivo, acho eu, né? ninguém prestava ali, né? Aliás, Igual presta ainda. Eles Bom, ainda ninguém existem e presta, estão né, por Bel? aí. Ninguém Ninguém presta. presta. ninguém É presta, no né? presente, Ninguém presta. Que horror. né? Mas é Que horror. interessante mesmo que o link que a Cláudia fez, porque Não, quando eu vi a tão história atual. da ABIN paralela essa semana, eu falei, gente, nós estamos falando da vida dos outros. É. Vamos discutir a vida dos outros, é perfeito, né? E olha, que eles eram altamente tecnológicos. O cara entrava na casa do cara sem Super. ninguém perceber. Ele instalou lá, Fantástico. o cara não imaginava. E também quando percebia, ai dele se abrir essa boca, né? Lembra quando ele foi falar com a Ah, com a moça, com a vizinha. senhora, com a vizinha? Pô, e depois ainda, eu fiquei tão puta na hora que ele desceu, esse cara mande um presente, dá um presente para ela pela. Que raiva que Não, me e falou deu. assim: se você falar alguma coisa, a sua filha vai perder o cargo na universidade. E aí depois ele desce na escada, mande entregar um presente para ela pela colaboração. Puta, então, aquele ficava até torcer o pescoço dele. Eu falei, meu Deus, que cretino. Então, mas era alta tecnologia. Agora, imagina agora, com essa facilidade, todo mundo tem Sim. um gravador, né? Sim. Ontem até eu estava na casa da minha filha, ela soube de uma história que eu já tinha sabido, né? De uma professora do Arquidiocesano, que é amiga da gente, que no final do ano passado ela estava dando aula de história e um aluno perguntou a posição dela sobre o conflito Israel-Palestina. A coisa Ai, começou a engrossar em outubro, isso era novembro, e ela foi dar uma explicação. E eu conheço essa professora, né? E nós estamos falando do arquidiocesano, que a quantidade de famílias bolsomínias não é brincadeira, né? E ela sabe bem onde ela estava pisando, mas ao mesmo tempo ela ia dar uma boa explicação como professora. E ela começou a dar uma explicação, deu uma explicação para os alunos sobre o conflito, tal, Sem se partidaridade. posicionar. sem adjetivos, né? Sem uma explicação histórica. E os alunos estavam filmando, ela não tinha percebido. E Nossa. eles, no dia seguinte, apareceu uma filmagem dela editada Nossa, no site da Escola Sem Partido. Meu Deus. nossa, que Quer raiva. dizer, gente, adolescentes têm uma habilidade hoje de fazer um negócio que a professora não percebeu que estava sendo filmada, Nossa, né? que absurdo. E em qualquer escola hoje, pode ser periferia, pode ser escola pública, as pessoas têm um celular que filmam e que Tudo. leva para as suas, né? Eu lembro que em 2018, final de 2018, naquela semana antes do segundo turno, eu estava muito mal, né? Porque a gente estava vendo que a chance do Bolsonaro ganhar era. Eu estava dando um curso de cinema e eu passei o último discurso do Chaplin, do grande ditador, né? Uhum. Que caía como uma luva, né? Naquela situação. Uhum. E aí um professor se empolgou e falou: Nossa, como é linda essa cena. E no dia seguinte ele passou para os alunos. E ele foi chamado na diretoria que um pai tinha dito que ele estava passando filme comunista. O último Nossa, discurso do Chaplin que ele cita a Bíblia, né? Então, isso em 2018.
6 anos atrás. Quer dizer, Só piorou, né? e assim que o Bolsonaro ganhou, no dia seguinte, foi aquela Bia Kicis, né, que falou: olha, agora, crianças, vocês vão filmar os professores de vocês. É Que horror, verdade. gente. Então, Que horror isso. Pediu que para horror. mandar para ela, né? Uma coisa Pois assim. é, agora, quando você fala assim, gente, na ditadura, os professores não podiam falar as coisas, porque havia gente infiltrada na sala de aula, nas faculdades. Você imagina hoje o quanto isso só avançou tecnologicamente, porque a perseguição é a mesma. E além de filmar, deturpam, quer dizer, tem como modificar Edita. tudo, edita. O pior de tudo é pensar que a gente não está livre ainda disso. Isso, acabei de Isso pensar que é o nisso. pior, isso que é o pior, sabe? Que pode voltar tudo de novo a qualquer momento. E a gente está Não, vivendo isso em São Paulo. É. Vocês que estão fora de São Paulo, vocês ainda conseguem respirar um pouco. Aqui em São Paulo está horrível, gente, horrível. Estadual, municipal, e ainda tem o perigo que a gente não sabe o que vai acontecer. Qualquer deslize, qualquer coisa que As acontecer. escolas E, municipais, os professores estão num estado de nervos. Os casos de depressão, de Nossa. afastamento, de saúde mental, imensos, imensos. São Gente, Paulo está terrível. E o pior é que a gente. Eu estou desesperada, eu falo para tudo quanto é pré-candidato, estou na maior campanha, estou no pré-candidato, porque eu estou morrendo de medo. As chances do Boulos perder no segundo turno são imensas, imensas, porque vai tudo daqueles infelizes se vão se juntar todas. Mas vamos para o filme ou não? Vamos. Vamos. Ele quer vestir a novela, gente. Vamos. Uai. Quem escolheu o próximo? Posso falar só uma coisinha? Vocês Olha. viram ontem a cena do Juan com a filhinha no necrotério do hospital? Nossa. Gente, Não vi ontem, não vi Você a viu, novela. Val? cena, do que? Da a novela. cena Ah, da, nossa, da, eu falei, nossa, que Eu não cena. assisto. Não vi. da Não vi Renatinha. novela. Não, foi um absurdo de linda. Um absurdo. Um absurdo. Eu Então, não por isso que eu lembrava quero. que na outra coisa ela tinha morrido também, a menina. Não sei. Eu não vi Eu da outra acho vez, que não. não, viu? Eu não vi a outra versão. Eu vi da outra vez, mas não me lembro. Eu Ele não fala, vi a outra vamos para o versão. filme. Fala, vocês viram a cena da menina. Isso. Aí ele põe a novela no meio. Ele põe a novela. Mas então vamos depressa, vamos Então, depressa. gente, Coisa aqui. então, já que a Jussara falou uma coisa em depressão, a gente pode escolher um do Cultural Play, tal Cultural Play? Bora. Onde está? Onde está? É um site que tem o Itaú Cultural Play. Eu acho até. Eu queria sugerir um filme brasileiro. Como é que a gente entra lá? É só Itaú Cultural Play? Você tem que se cadastrar, é tudo gratuito. É um Eu só estou site, entrando aqui. Eu estou entrando aqui para eu conferir se ele continua, que é um filme chamado Café com Canela. Vocês já viram? Não. Não. Café com Canela. É um filme. Ele aborda a questão da depressão, mas é de um jeito tão poético, tão bonito. Deixa eu ver se eu. Agora deu para tudo pedir senha de novo, né? Eu boto tudo no Google lá. Se alguém entrar, eu estou ferrada. Mas ele porque eu não resolveu que consigo. eu não tinha. Agora, resolveu pedir de novo. Eu estou vendo aqui se tá. Se alguém puder pesquisar se o Café com Canela está também na Netflix, talvez para alguns fique. O Café com Canela continua no Itaú Cultural Play. Itaú Cultural Play. É que, gente, tem cada filme bonito. Tem um acervo bom mesmo, né? E que as pessoas não conhecem. Tá. Outro que eu acho maravilhoso, brasileiro, eu acho que ele está no Telecine, eu não sei se ele está no Netflix, é o Deslembro, vocês já viram? Eu vi. Eu não sei onde é que eu vi.
Mas eu vi, você falou, é fantástico. Agora eu não lembro se foi no Tá na Prime, na Netflix? Netflix. Eu vi, deslembro. Então, é porque precisa ver se está Não, em plataforma que todo mundo possa ver. mas o café com canela dá para. Para ver pelo Itaú Cultural Play, Ah, é fácil. Você só pediu o cadastro, eu já vi aqui. Ele É, me só fez. pedir. vou fazer. É. Eu estou vendo Deslembro, eu não sei, que é um filme muito bonito também. Eu vi o deslembro, ou não sei, eu vi, agora eu não me lembro aonde. Eu vi duas vezes, porque na primeira eu dei umas pescadas, aí eu vi de novo. Então, agora, o Café com Canela é um filme que eu acho bem diferente, porque ele é feito em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Então, tem uma coisa do ambiente e de cinema negro que é maravilhoso, sabe? Uhum. E, e é um casal de cineastas bem novatos que fizeram faculdade de cinema lá em Federal do Recôncavo Baiano, né? E eu acho que é um filme que toca em questões tão profundas, mas ao mesmo tempo tão de um jeito poético, assim, né? É fogo, né? Porque às vezes a gente quer fugir de coisa pesada e tem toda a razão de querer fugir, né? Ai, falando em coisa pesada, eu vi um novelão, eu não sirvo para ver série, eu vejo de uma vez só. É aquele pedaço de mim, que coisa angustiante. É Ai, É série? um, é, tá na Netflix. É pesada? De- eu achei. eu achei que era também, não tive. Eu tô bem assim, água com Eu vi açúcar. de uma vez só, mas eu vi. O É, Deslembro não está na Netflix, não. Eu acho que ele está no Prime. Não tá, é. o Café com Canela, a minha irmã, que é psiquiatra, ela não gosta de ver filme que fala de depressão, de médico, esse sob pressão, ela não aguenta ver também, porque ela fala, ai, não, gente, é meu trabalho, eu não quero ver filme de outros temas, né? Deslembro Mas está no Prime. tá no Prime. Então, o Café com Canela, como a personagem principal está numa depressão profunda, a minha irmã falou: ai, credo, não quero ver. E eu falei: você precisava ver o filme, não é assim. É um filme que está abordando o assunto, mas ele é muito poético, né? É um filme delicadíssimo, assim. Eu estou vendo os do Sesc também, né? Ah, eu estava vendo no Sesc, vou voltar a ver depois da reunião, como é que chama? Adeus, meninos. Ah, É, você estava nossa, assistindo hoje, né? Tá. Ah, tem no do Sesc, tem Fanny Alexander. é. Gente, esse filme era uma loucura. Eu vi há muitos anos atrás. Eu vou rever também, porque eu não me lembro, não. Então, Agora mas que eu eu acho Vamos que voltei. seria fechar com legal a gente pegar café com filme canela, novo. então? Vocês topam o café com canela? Vamos, Beleza, fechou. fechou. Fui. Cláudia, e como que a Fui! gente Vai, entra Guilherme, no. fui. Fui. fui! Abraço. Agora, e a data? A gente Ele, precisa. ele foi A mesmo. data é a primeira segunda-feira. Eu tô sem. Primeira, segunda de agosto? É, Ah, eu tô não vou. sem. Eu tô Dia sem. 5. 5 de agosto. 5 de agosto é a primeira segunda-feira. Nossa, vou entrar no meu inferno astral. Que horror. Quando é seu Não, aniversário? 29 de agosto. Eu tinha uma amiga que ela ouvia todos os meus problemas. Eu chegava, ela ouvia. Era infernal, ela era super esotérica. Aí, quando chegava um mês antes do meu aniversário, o mundo podia cair na minha cabeça. Ela olhava para mim e falava assim: é seu inferno astral. Eu não dava a menor bola para os meus problemas. Era tudo meu inferno astral. Eu queria morrer. Então, ô, gente, em setembro, eu espero que dê tudo certo para eu dar um curso para os professores de Campinas, que vai ser segunda à noite. Ah, Não são todas exatamente essas segundas, não sei, está previsto para começar 2 de setembro, mas eu não recebi ainda o contrato, as prefeituras com essa coisa de eleição está muito complicada. Então, eu estou acendendo vela aí para o curso dar certo, mas não sei se vai dar certo. Já devia ter chegado o contrato para mim, não chegou.
Ah, eles estão no recesso também agora. Deve É. ser isso. Tomara que Começa seja. dia 24, parece. As Então, escolas, aulas. mas aí eu aviso vocês, a gente vê. E, A aliás, gente à pode medida que fazer for pode fazer na terça também, não pode, É Cláudia? que tem dia que o pessoal não pode, mas a gente pode conversar. Agora, esse ano eleitoral, né, gente, vai ser. Ai, Agora, Franci e Jussara estavam comigo lá na feijoada, né, com a Ah, Erundina. sim. Eu não Maravilhosa. consegui ouvir a fala da Erundina. Não, Fiquei eu muito estava Não, bem no gargarejo lá. Foi É, muito. eu não consigo. Tudo que eu estou livre de segunda a sexta de manhã. Sexta à tarde eu vou para casa da minha mãe e só volto na segunda de manhã. aham. Cláudia, eu Não dá. gravei a fala dela. Se quiser, eu te mando. Manda, eu quero. Eu consegui a fala da Marilena Chauí. Eu gravei a da Chauí. Pena que eu não gravei a da Erundina. Você Eu gravou gravei. inteira da Chauí? Porque Da a Chauí eu gravei inteirinha. Quer que eu te mande? filha da Chauí, a Luciana, é minha Sim. amiga. É. Aliás, gente, eu estou para falar para o pessoal da campanha do Nabil, viu, Beth? O Nabil tinha me falado, quando ele me contou que ia ter essa feijoada, O porque Zé eu não sou. ia tocar? Ele tocou, Zé tocou, Tocou? tocou bastante. Minha filha estava lá cantando, a Thaís, teve uma música, foi legal, né, Legal. Fran? Jussara se pegou bastante da música. muito, Peguei. muito No legal. começo eu perdi, mas depois Meus assisti. amigos amaram, Cláudia. Que bom. Então, mas eu soube bem antes, porque a feijoada alterou o calendário do Cinema Paradiso, né? Era para ser sido domingo. Sim. É. Então, eles tinham me falado com muita antecedência. E a forma como o Nabil me falou foi assim: ó, nós vamos chamar pessoas que trabalharam na gestão dela. Falei, que ótimo, que legal. Pois vocês sabem, gente, que a filha da Marilena Chauí, a Luciana, é nossa amiga e faz aula de violão com o Zé. E eu divulguei para o pessoal do Sarau, né, várias pessoas, tanto do Grupo Cinema Paradiso como do Sarau, compraram convites, estavam lá. E a Marilena só soube porque a Luciana comprou convite para ela. Não chegou o convite. Nossa, Não chegou. que loucura! Quem que organizou isso? Precisar? Sei. Ô, Cláudia, A Marilena Cláudia, não sabia, só foi por Nem causa da sabia. filha. A filha que comprou o convite para ela. Inclusive, a filha estava me contando mesmo que ela não ia. É verdade. Porque a Ela falou Marilena que ela fez estava uma cirurgia. desanimada. A E aí Marilena fez uma cirurgia pesada. Ela teve uma foi, ela diverticulite. falou. Ela tá magrinha, A magrinha, Marilena. magérrima. Quase foi, gente, em Que março. Ela horror. disse Ela que foi foi muito internada na grave. UTI, né? E ela ficou na UTI, eu acompanhei muito. E aí ela melhorou, ficou bem. Depois primeiro eles contiveram a situação da diverticulite para ela voltar para o quarto e para casa se recuperar, e aí fizeram a cirurgia depois, em abril. Então ela passou um perrengue de hospital, assim, ela está muito, muito magra, não tem apetite ainda, não sei o quê, e ela não tem querido sair. Mas a Luciana convenceu porque é a Tairondina. Ela falou, Exatamente. eu vou. elas Então, são amigas, né? Então, só que assim, a Luciana me falou, eu falei assim, mas chegou um convite? Ela falou, não chegou. Ela não Minha mãe recebeu o convite da organização, ela foi secretária de cultura. Sim, eu não que sei, loucura. eu não sei como falar, talvez falar para Rosário, porque eu também Para não vou Rosário. É melhor falar para Rosário. falar, olha, eu fiquei preocupada. Só se assim a Marilena recebeu e não viu. Pode ser também, às vezes, né? Mas a mas salvação é porque a Luciana é nossa amiga e sabia, mas Porque de você viu qualquer ela jeito, falando? Ela só usa a celular para falar no telefone, ela não vê nada, mas absolutamente e-mail ela nada. deve usar. E-mail ela Hã? deve usar. Ô, Cláudia, Agora, a Luciana gravou a fala da Chauí até um ponto. eu acho que eu tenho inteira. E na hora que ela fala assim, agora eu vou falar uma coisa que talvez vocês não gostem, mas é um convite, aí acaba. Nossa, eu gravei ao final, a Ai, que reflexão. bom. Nossa, eu gravei. Eu vou E mandar para aí eu você. queria muito. E a Eu vou da mandar. Irundina eu não vi ainda, porque eu lotou tenho, eu muito. te mando. Da Irondina eu te mando. Eu queria Agora, da Cláudia, Erundina. eu Vocês o mando. grupo, Manda, Cláudia, manda. se ela te Põe no nosso mandar, bota grupo no... do Hã?
Cineclube, põe na roda do Cineclube. Então eu vou pôr na do Tá. Cineclube Eu tenho Não é? da Chauí Aí também. todo mundo Tá. já vê. Pronto. Todo mundo, Eu não estou a na Chauí roda foi do excelente. Cineclube. Claro que tá, Beth. Quem? Ah, no Cineclube aqui, é claro, eu estou pensando em Cinema Paradiso, tá? Pô, tô Não, maluca. na É roda tanta Tô com roda. fome. Eu ponho. Eu tô, Ô, tô Cláudia, doidinha. Oi. realmente eles deixaram de convidar, por exemplo, muitos secretários. Tanto é que o meu ex-marido, a Irondina perguntou dele, falou, por que que ele não veio? Falou para mim. Eu falei, porque ele não foi convidado. Quer dizer, eu não falei isso. Eu falei, porque ele não pôde. Mas eu falei para ele, e ele falou, não, eu não fui convidado. E ele era do governo dela. Ele Ele era, participou. Ah, ele era Olha, o presidente da pessoal também é de carne e osso, então uma presidente? correria sem fim, e acho que o esforço foi muito de conseguir levar a Irundina, mas eu sei que a ideia inicial era levar o pessoal do secretariado da Irundina. Então, quando eu vi a Marilena ali, claro que eu vi que ela chegou com a Luciana, eu tinha certeza lógico. que tinha sido por isso. Depois a Luciana me falou, não. Tanto é que a Luciana, para a Marilena não dar para trás, porque ela está tendo muito, ela não está querendo sair de casa, ela deixou para falar em cima da hora, na véspera. Ela falou: amanhã eu vou te passar aqui para te pegar, que você vai numa feijoada. Então, você vê, e no final a Marilena fez um depoimento para a campanha do Nabil. Nossa, É, foi Olha que super, ela foi legal. super agora, importante. E a quando eu fala fui, dela foi maravilhosa, pelo menos até onde eu vi, foi maravilhosa, né? quando Sim. eu fui cumprimentar a Luísa, né? Porque ela me conhecia por causa do marido, ela perguntou dele. Ela falou, e cadê ele? Eu falei, ah, não veio, não sei o quê, mas ele não foi convidado. E ele era presidente da CET na época do CT, governo dela, Como é que ele não. chama, Franci? José Jairo Varoli. Nossa, você vê uma função, um cargo. Foi, eu acho que nesse sentido devia ter chamado muito mais gente, O nossa. Vanderlei foi? Não, Nossa, o Vanderlei sempre fez Paulo campanha. Sandrone. Paulo O foi Sandrone. Vander... o Não, acho que Sandrone você foi. sabe. Porque o Vanderlei sempre foi da campanha do Nabil, inclusive. Não, É, ela está falando do secretariado da Sim, mas Luísa. o Vanderlei foi, ele era não é BNH? Como é que chama aquele negócio? Ele era o presidente daquilo. O, Olha, o ex-ma- Paulo Sandrone foi. E o Lúcio Gregory, que o era o Lúcio secretário, é, que de era, transporte. ele se Ele justificou. Ele justificou o justificou a Lúcio. ausência. então, O mas Lúcio mora longe. o pessoal Ele está mora em Jundiaí, sendo É. mas guerreiro não aí é na tão campanha do longe Nabil, assim. todo mundo correndo muito. Eu estou falando mais no sentido de ver como é que a gente pode ajudar, né? Sim, Exatamente. sim. Para organizar. É bom Foi dar um assim, eu falei, toque. puxa, não mandaram o convite. Ou a Marilena não tinha visto. Quer dizer, o que também é Pode uma ser. falha, porque assim, se a pessoa não respondeu, você liga, né? Quer Hoje, dizer, por exemplo, mas amanhã a acho que gente. não tem alguém assim super articulado É, fazendo. Todo mundo por E faz tem que exemplo, confirmar, né? Confirmar as presenças, né? Falar, olha, você vem e mas é tal. tão forte, né, a possibilidade do Nabil. Acho que tanta gente gosta dele. Eu acho que, sim. Sim. Mas eu né, acho que é uma questão de organização. E o depoimento da Marilena foi muito bonito. Ela fechou com um apoio muito importante para o Nabil. Foi, foi. Nossa, foi muito legal. Nossa, é, ainda bem que ela foi, que coisa. Mas eu acho que olha, deveria falar só, mesmo com a Rosário, né? Acho que eu com vou a Rosário falar. é uma boa. Vou falar com a Rosário, vou Eu comentar adorei assim, não reencontrar a falar assim como Rosário. falha, sabe? Mas só falar, gente, eu soube isso, né? Sim, Até só Claro. dá eu um sou bem toque, amiga né? da filha dela, outras coisas, o caminho pode ser esse, né? Porque a Luciana também está muito engajada, eu tenho muita Sim. liberdade com ela, sou muito amiga dela. Ela Agora, vem aqui toda Cláudia, semana, porque ela faz eu aula acho também. o pessoal que trabalhou com a Luísa pode muito bem ajudar na campanha do Nabil, entendeu? Pode engrossar a campanha, É. mas né, muitos não foram, né? Mas não dá para ser perfeito, estava confuso, o pessoal se matou de trabalhar, de fazer, eu me dispus a Sim, fazer a claro. mediação
com os grupos que eu conheço, e eu mandava os nomes. Todo mundo trabalhou bastante, foi bonito, foi, né, muita Tava gente. Tinha lotado, né? bastante gente, Lotado. Enfim, foi muito bacana. Mas eu foi fiquei um muito pouco bom. preocupada com essa articulação meio falha, né? Sim, Para a gente tentar corrigir, né? É sim. isso. E hoje o pessoal, viu, Miriam, estava querendo ver se marcava alguma coisa, Padre alguma, Júlio. o Padre Júlio, Nossa, Como sobre assim? algum debate, alguma coisa, ou que Lá ele do fosse na Nabil? Casa da Cidade, ou que ele fosse na Casa da Cidade, ou que o Nabil fosse aonde ele está, né? Uhum. Porque também Mas ele está na mira, né, o Padre Júlio. Presencial Tá. e Acho chamar que pessoas presencial, para mas irem. filmado, né? Presencial, mas presencial. Presencial. Tem que- aí vocês meio que propõem e a gente eu posso Tá. falar com pois é, ele é ele. maravilhoso. Faz um convite meio que formal, né? Tem que ser, É. né? Faz um convite, você fala A com gente ele. fala. Tá bom, Porque gente. se ele não Então, puder, se ele não puder ir, vai na paróquia, né? Vai na paróquia às que ele vezes o atende o que o pessoal. pessoal faz é isso, vai na missa no domingo, aí Eu tinha chama, pensado Não, eu nisso. já fala, ele vi faz. muitos ali, né? Mas É. acho que eles queriam um debate sobre a questão Ah, das pessoas em tá. condição de rua. Nossa, ele é Uhum. maravilhoso. É. Eu fui Eu no acho que seminário recentemente, que o Padre Júlio, ele é assim, todo mundo para, é maravilhoso. Aí eu fui no ICL com ele, com o Frei Beto, não, Frei Davi, não, gente, não é mais Frei, é aquele, Leonardo Boff, Leonardo Leonardo Boff. Boff. Estavam Leonardo os Boff. dois. Foi fantástico. é. Ah, eu Tá assisti bom, um gente. monte dessa. Ah, que Eu legal. acho que o filme Café com Canela Então, Café com muita Canela, gente né? não Tá no conhece, Itaú Cultura. é Brasil mais recente, é na Bahia, eu acho que traz novidades, assim. Eu ia falar só para a Beth, assistir Testamento. Eu amei o filme. A Beth, eu não sei se Testamento? está assistiu eu Menina, tinha no Testamento. assisti. Esse eu cinema. consegui, com Ah, é pipoca. maravilhoso, né? Maravilhoso. Não, É Testamento, muito, esse é surpreendente, né? Testamento, ele não está o no Daniel Kahn Cine, ele está no Cine, está Está na no, Paulista ali, tá não no tá em é? reserva. vários, No né? reserva Gente, Ah, no site do Cinema Paradiso, a gente tem feito um guia, e vou fazer agora, inclusive, da um programação. guia da programação. A gente recebe antes a programação e está fazendo um guia da programação dos cinemas de rua. A gente não fica fazendo propaganda de Cinemark, porque sim, eles não precisam de propaganda, né? A gente precisa falar do cinema de rua. Então, a gente coloca o Cine Marquise, os espaços da Augusta, o Cine Sala. Cine Sala, o LT3, que é pequenininho, o Reserva Cultural. Então, o Belas Nossa, eu tenho Artes. que ir amanhã no cinema, porque muda a programação na quinta. É, Então, eu já vou ter logo a programação. Eu vou agora organizar aqui. Posso te falar se o testamento vai ficar. Né? amanhã ainda tá, né? Amanhã ainda está. Testamento. Então, no No site do Segunda reserva. parte. Cinema Paradiso, eu posso pôr lá também. Tem esse guia que a gente está fazendo, que você vê em que pelo filme. Você fala assim, onde está o testamento? Aí está lá, Uhum. né? Quais Acho que são é os só cinemas que estão. testamento, né? Não é o Testamento. testamento. É testamento. Porque tem um Testamento. filme chamado O Testamento, mas não é esse. É só testamento. E o Testamento. Invasões Bárbaras do Denis Arcand está no Sesc Tá no Digital. Cine. Tá, puta, Eu fiquei com vontade de rever, né? Tá onde? Vontade de rever. Está no no Sesc Cine Digital. Invasão Ah, é? Bárbara. É Ah, no canadense, Sesc Olha, não é? gente, Digital. eu vou É do dizer mesmo que diretor a do Testamento. Jussara falou uma coisa logo no começo, quando a gente entrou, que é isso mesmo. Dá uma ansiedade de ouvir falar de tanto filme bom, gente, que não dá conta, né? Ah, gente, por isso que é legal o Cineclube, porque você fala de um, né? A É, gente pode dar dicas e tudo, mas não é legal, ele não pode abarcar o mundo, não é, dá. Não, exatamente. Mas o Invasões Bárbaras é canadense, não É é? o mesmo diretor do Testamento. Mas é. vem cá, não tem uma. O Invasões Bárbaras, eu não sei se eu delirei, não era uma trilogia ou alguma coisa É, que. o primeiro é o Declínio do Império Americano. Isso, Declínio do Império Ah, Depois, Americano, 17 anos depois, ele reúne o mesmo elenco e faz Invasões Bárbaras. Invasões Bárbaras. E também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro.
E aí, anos depois, ele faz um outro, tá até aqui na filmografia, porque eu pesquisei. Eu não lembro. Ele faz um Invasão. outro. Lá no site do Cinema Paradiso tem toda a filmografia dele, viu, Beth? Que chama A Queda do Império Americano, que é 2018. Eu não vi esse, não chegou no Esse eu Brasil. também não. Não chegou no Não Brasil. chegou? Ah, Agora, então, a gente faz uma sinopse, essa fui eu que fiz, a gente faz uma sinopse sem spoiler. Pelo menos eu vi algumas coisas quando eu fui entrar. Tinham várias pessoas que fazem sinopse. E falamos a filmografia do diretor. E aí tem o nosso guia de programação. Esse eu não vi. Amanhã para poder, quinta de manhã, tá lá. E você já resolveu quando vai ser a próxima reunião lá do Cinema Paradiso? Domingo agora, é o testamento. Domingo. É domingo agora. Entrou no site hoje. Tá lá, é no domingo. E ferrou. Na Casa da Cidade, né? A gente que horas que é? A regularidade quinzenal, 4 horas. Das 4 eu vou ver se eu consigo 4, das 16 às 19. Eu vou ver se eu consigo uma cuidadora para minha mãe. Aí me escreve, porque tem uma fichinha, um formuláriozinho de inscrição, tá? Tá. Então, é domingo que vem. Agora já está atualizado o site, porque eles demoraram para atualizar, só atualizaram agora à tarde. Tá com o filme, tá com. E o guia vale até amanhã. Né? Porque muda na quinta. O guia está válido até amanhã. Deixa eu ver se o testamento está no Augusta, às 5h10, no Belas Artes, às 3 da tarde, em 2 horários no reserva. 3 horários no reserva. Tem as duas, acho que 4, né? 2, 4h20 e 10:07. Eu vou, porque amanhã eu tenho natação meio-dia. Então, você ignora aquele meu e-mail que eu respondi. Eu falei, você é a Maria Elizabeth? Eu não achei. Você tem certeza que você mandou para mim? Eu não achei. Mandei do grupo Cinema Paradiso. Deve ter caído no spam, então. Tá. Pode ser. Porque eu mandei do grupo, o e-mail do grupo. Tá. Tá bom? Valeu. Tá bom, gente. Tá. Boa noite, então, hein? Boa noite, beijo. Joia, obrigada, gente. Obrigada a você. Tchau. Tchau no grupo, Obrigada, no Zé também. Tchau. Tchau. Tchau.